Comunidade das redes sociais, mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E hoje eu gostaria de falar sobre o Botafogo de Arthur Jorge. Curiosamente, em um prazo relativamente curto, Arthur Jorge, juntamente com o Abel, atual treinador do Palmeiras, acompanhado também um pouco antes por Jorge Jesus, técnico do Flamengo, em muito pouco tempo, pela quantidade de treinadores brasileiros treinando times brasileiros, o destaque de determinados técnicos portugueses atuando aqui no Brasil tem sido muito grande. Será por quê? Será que isso tem alguma relação com política, economia, quiçá com política pública? Por que tantos treinadores portugueses e nos últimos anos os que mais se destacam no Brasil são europeus, ou seja, portugueses? Será que isso tem alguma coisa a ver com aquilo que Marx chamava de general intellect? Eu gostaria de retornar um pouco à nossa história para demonstrar que resultados esportivos e a quantidade, aí eu estou falando de quantidade, de média e não de situações isoladas, resultados esportivos em grande escala e na média sempre está relacionado a uma sociedade que tem uma infraestrutura que acompanha esse resultado. Me lembro muito bem da época onde o mundo se dividia em bloco comunista, liderado pela União Soviética, bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos. Evidentemente que Estados Unidos e Rússia eram os países que mais ganhavam medalhas devido ao potencial econômico de líderes dos dois blocos. Mas aqueles que bebiam na fonte da União Soviética, como no caso China, Cuba, etc, mas principalmente China e Cuba, também ganhavam muitas medalhas. Estados Unidos disparado e os países mais efusivos dentro do bloco capitalista também colecionavam muitas medalhas, porque havia uma infraestrutura social, política, econômica e uma educação de base que sustentava o esporte nos dois blocos. Então havia um general intellect que sustentava aquela sociedade, que dava a ela, naquele momento, tanto para o bloco capitalista quanto para o bloco socialista, destaque para alguns países que tinham melhor infraestrutura dentro daquele quadro. Com o tempo, a prática esportiva se profissionalizou cada vez mais. O desempenho dos atletas precisam estar relacionados a critérios técnicos muito auspiciosos. E aqueles que não têm uma infraestrutura social, política e econômica que acompanha, vai ficando para trás. Aqueles vão ficando para trás. Aqueles que não acompanham. E
em um país muito menos populoso que o nosso, Portugal, com uma quantidade de treinadores também menor, penso eu, com uma quantidade muito menor de treinadores portugueses treinando clubes brasileiros que a quantidade de brasileiros treinando clubes brasileiros, os portugueses se destacam absurdamente como treinadores. Será por quê? Mais inteligente do que nós ou mais evoluídos como seres humanos? Acho difícil. É porque nós temos o hábito de achar que futebol e política não se misturam, esporte, política e economia não se misturam, são coisas separadas. Então, a gente não democratiza a educação de qualidade, a gente não democratiza a prática esportiva como direito desde as escolas. E quando surgem os resultados nas Olimpíadas, que sai na Copa do Mundo, nosso futebol está cada dia com muito mais dificuldade, a gente fica assim, será por quê, hein? Será por quê? Será por quê? Como assim será por quê? Como assim será por quê? Algumas décadas atrás, e quando eu era criança e adolescente, Portugal, inclusive Portugal e Espanha, ainda tinham uma infraestrutura educacional, social e política muito dificultosa. Da década de 90 para cá, Portugal começou a investir mais na sua infraestrutura social, política e educacional. Juntamente com essa infraestrutura, Portugal e Espanha melhoraram absurdamente seus resultados na prática esportiva, sobretudo a Espanha. A Espanha, principalmente no futebol, no tênis, no futebol, então nem pensar. Foram até campeões mundiais, coisa que nunca tinha acontecido. E, curiosamente, essa leva de treinadores portugueses muito bons que tem vindo para cá são filhos dessa geração portuguesa de investimento na sua infraestrutura. A gente tem o hábito de achar que isso não tem nada a ver, mas a qualidade em todos os setores da vida de uma sociedade melhora quando a infraestrutura educacional, social, política, cultural melhora. Então, o nível do treinador português está acima do nosso porque o nível intelectual da sociedade portuguesa está muito acima do nosso. É simples assim. Em todos os níveis, melhora. É o general intellect, ou seja, você cria um intelecto geral de base e isso melhora na ponta, porque a própria sociedade cria uma infraestrutura de exigência muito maior em todos os setores. Por exemplo, vou aqui pegar no pé da imprensa. Imprensa brasileira falando de economia. Por mais que eu não seja aquele especialista em economia, o debate é muito pobre. O que é um bom economista? É aquele que corta gastos. O que é um bom governo de economia? Aquele que corta gastos. Nada mais é discutido em economia no jornalismo brasileiro. Fazer uma boa gestão econômica é cortar gastos. Como se teto de gastos, como se a base do tripé econômico da economia brasileira, que começou com o Fernando Henrique, né? Superávit primário,
meta de inflação e câmbio flutuante, com o futuro corte de gasto, teto de gasto, fosse o paradigma de toda a economia do mundo. Não é. Isso ocorre aqui. E nós discutimos aqui como se fosse o único paradigma econômico. Mas por que a imprensa faz isso? Porque não há uma intelectualidade basilar, um general intellect, que na base questione isso e solicite algo melhor. Então, o jornalismo brasileiro, sobretudo na área de economia, vai repetindo esse mantra: tem que cortar, tem que cortar, tem que cortar, tem que cortar, e nada mais é discutido. Então, eu estou citando o futebol, o esporte, sobretudo o futebol e a economia, para mostrar que, se nós não tivermos um ensino de qualidade desde a base e uma política de democratização do conhecimento, do saber, da qualidade do ensino, se nós não tivermos isso desde a base, nós nunca mais teremos o melhor futebol do mundo. Nós nunca mais teremos os melhores treinadores do mundo. Porque essas coisas estão ligadas à sociedade como um todo. Então eu nem sofro. Eu fico vendo os narradores, os comentaristas sofrendo. Porque o futebol brasileiro, meu Deus, cadê os treinadores bons? Na média, como era antes, eles não vão aparecer mais com a mesma regularidade que outros países. Porque a nossa infraestrutura, a democratização do nosso conhecimento, da cultura, da ciência, aqui é deficitária. Nós privilegiamos pouquíssimos dentro dos padrões de excelência do conhecimento. E na hora do resultado, quem vai colher? E eu estou falando, preste atenção, na média os melhores treinadores que estão vindo para cá são portugueses, mas poderiam ser os ingleses, poderiam ser os espanhóis, poderiam ser os alemães. É que estão se destacando os que estão vindo para cá com uma presença melhor, e com alguns argentinos ainda chegando aí às finais de Copa do Brasil, né? Na Copa do Brasil e na Libertadores chegou um treinador argentino, né? Então, o que está acontecendo com o futebol brasileiro? O que está acontecendo com os treinadores brasileiros? Simples, o que está acontecendo na sociedade brasileira. Está havendo a democratização do conhecimento de qualidade, da educação de qualidade, do ensino de qualidade, da ciência, do conhecimento, do general intellect, num topo, num padrão de excelência? Não. Então o esporte vai acompanhar esse resultado. Simples assim. O que está acontecendo com o futebol brasileiro? O que está acontecendo com os treinadores brasileiros? O que está acontecendo com a sociedade brasileira? É simples assim. Ok, galera? Vocês são do coração.